Salmo 126, é um dos salmos muito conhecido. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traz-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Esta palavra, além de profunda, ela nos traz uma fase, um período do povo de Israel, que é pós-exílio, né? No texto sagrado, nos Salmos, nós vamos ver 150 salmos, aí, onde tem salmos pré-exílicos, exílicos, pós-exílicos, cânticos de romagens, cânticos de degraus, e esses salmos compõem exatamente os salmos que eram cantados quando o povo ia à casa de Deus. Está dentro desse contexto dos salmos que eles iam meditando, falando, cantando, salmodiando. E dentro da palavra salmodiar, que vem do hebraico sefer tessilim, da palavra do grego pissamoi, esses salmos, ele, além de histórico, ele retrata um dos momentos marcantes na vida do povo de Deus, que foi o quando, né? Quando aquele momento crucial, o dia D, o dia da libertação, o dia em que Deus operou de uma forma muito profunda na vida do povo judeu, de uma forma inesperada. Tem coisas na minha vida, na sua vida, que nós não esperamos, que nós não estávamos dentro de uma expectativa, como se fosse agora, para hoje, para esse momento, mas Deus nos surpreende, Ele faz milagres em momentos que nós menos esperamos, em horas que nós menos esperamos e da forma que nós menos esperamos. E o Salmo 126 retrata isso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós vamos ver que a sorte de Sião, e eu creio muito que Deus restaura a minha sorte, Deus restaura a tua sorte, porque assim como Deus restaurou a sorte de Sião, Ele restaura a sorte de cada um de nós aqui nesta tarde desse dia. Eu estou aqui entrando no texto conforme havia uma promessa. Deus levanta vários profetas para falar que esse dia iria acontecer. 120 anos desse episódio, Deus levantou o profeta Isaías, ali no capítulo 43, 44, versículo 27 e 45, aonde diz a partir do 27, suscitarei um profeta no meio de vós, um pastor, e ele, meu ungido, guiará o meu povo e os tirará do seu cativeiro. Com efeito, no capítulo 45, ele vai dizer: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, para descingir o lombo dos reis e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro e vos darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Isso era uma promessa de Deus. Deus iria suscitar a Ciro. Ciro, ele não era crente, ele não era um judeu praticante, muito pelo contrário, mas Deus ungiu, Deus separou. Deus muitas vezes trabalha dessa forma. Ele levanta quem Ele quer, Ele usa quem Ele quiser para o propósito que Ele já tem definido. Mais tarde, Deus levanta o profeta Jeremias para falar desse mesmo contexto, onde eles estavam expectativando, embora nos diz o capítulo 29 de Jeremias, em que vários profetas se levantaram dizendo que haveria a libertação imediata. E não foi tão imediata, porque o próprio profeta disse: olha, esses profetas, eles não falam o que é verdadeiro, porque o vosso cativeiro tem a hora para começar e tem hora para terminar. Eu creio que é assim na minha vida, eu creio que é assim na vida de cada um de nós. Deus, ele já tem datado, agendado o dia do teu milagre,
o dia da transformação, o dia em que Ele vai abrir as portas, o dia em que Ele vai cumprir as promessas dEle na sua vida, na sua casa, na sua família. Nós estamos dentro desta promessa. E a Bíblia continua a nos dizer que o próprio profeta Jeremias disse: olha, o vosso cativeiro é de 70 anos, construí as vossas casas, plantai, fazei lavouras, conceda aos vossos filhos como marido, às vossas filhas como esposa, e aí onde vocês estiverem, aí a paz vai estar convosco. Vocês vão ter paz nesse momento em cativeiro. Ter paz no cativeiro é para quem tem Deus, é para quem sabe que Ele está no controle, é para quem conhece que Deus tem um propósito maior com as circunstâncias da nossa vida. E a Bíblia diz que essa foi a palavra de Deus, porque eu sei que pensamento eu tenho o vosso respeito, pensamento de bem, não de mal, para que tenhais o fim que desejais. Buscai-me, diz o Senhor, e eu serei achado de vós, e mudarei a vossa sorte perante os vossos olhos. Esta foi uma promessa de Deus. Com efeito, 120 anos depois, Ciro se levanta, aonde o povo judeu, que estava exilado, estava cativo, ali com eles, a Bíblia fala que ele olhou e disse: olha, sou eu esse homem, está falando sobre mim, eu tenho a caneta, e ele assina o édito de liberdade da noite para o dia daquele povo que dormiram cativos e acordaram libertos. Com os portões sendo abertos, eles foram caminhando pelo deserto da Mesopotâmia, e a Bíblia diz que eles foram vindo naquele êxtase da liberdade inesperada, do milagre que foi de uma forma repentina, onde Deus agiu de maneira especial. Eu creio que assim Deus faz na minha vida e na sua vida. Há situações que, quem sabe, estão perdurando, perpetuando, onde você não vê perspectiva de mudança, parece que não vai haver transformação, mas se nós olharmos pela palavra de Deus, eu creio que a qualquer momento tudo pode mudar. Amém. Deus, Ele pode transformar a minha vida, a tua vida, a minha história, a tua história. Deus, Ele pode escrever uma história diferente. Deus, Ele pode escrever uma história onde aparentemente parece que não tem continuidade. Existem cativeiros que parecem que nós entramos e nós não conseguimos sair dele. E em vários aspectos, muitas vezes nós nos tornamos cativos, nós nos tornamos prisioneiros. Aqueles que se tornam prisioneiros em si mesmo, e são prisioneiros de um vício, de uma situação, de uma circunstância, pessoas que estão presas em um momento e não conseguem se desatar daquela situação, não conseguem romper com aquela situação, não conseguem sair daquela situação. E há uma promessa: o quando de Deus pode chegar na tua casa nessa tarde, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Nós ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de louvores. Eu sinto que esta é uma promessa de Deus, mudar a situação que nós estamos vivendo, mudar a situação que nós nos encontramos. Porque se nós olharmos, essa palavra, ela além de ampla, ela retrata um dos momentos sombrios e que eles não tinham condições de louvar. Me faço lembrar do texto do Salmos 137, inclusive tem um hino, e inclusive tem até uma música muito famosa com esses salmos, que é quando estávamos nós à beira do rio em Babilônia. Os circunstantes nos diziam: cante para nós um dos hinos de Jerusalém, para que possamos nos alegrar. E então eles diziam: como cantaríamos nós hinos do Senhor em terra estranha? E eles na vírgula diz: Jerusalém, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a minha língua se me apegue ao céu da boca, que o meu braço direito se seque, porque jamais eu cantaria hinos do Senhor em terra estranha. Era próprio do povo judeu, como ainda há até hoje, a possibilidade de louvar, esse êxtase do cântico, do louvor, da exaltação. E quando nós falamos em cantar, em salmodiar, não existe nenhuma festa judaica que não envolva cântico.
que não envolva o cantar, o pular, o se alegrar. E eu creio que na minha vida e na tua vida, até porque Deus habita no meio dos louvores, Amém. eu sinto que Deus ele pode transformar, Ele pode tirar da minha boca, da tua boca, o estado de lamúria, de dor, de tristeza, de cativeiro, e pôr hinos, cânticos de Sião, cânticos de louvores na sua boca. Deus ele pode fazer isso na sua vida. Eu não sei há quanto tempo você não vive o êxtase da libertação. O momento do impacto em que Deus te tira de uma situação da qual você não tinha condições sozinho de se livrar. E de tantas vezes, quem sabe pensar que, quem sabe dizer que não haveria como se livrar, não teria como sair dessa situação. Eu creio que o mesmo Deus de Israel, nessa tarde, Ele está dizendo para você, Ele está dizendo para mim, eu posso te tirar disso. Eu posso te livrar dessa situação. Eu posso te libertar de você mesmo. Uma vez, lendo um dos artigos do Grêmio, isso já há mais de 12 anos, né, quem sabe, acho que eu fui pregar em Londrina, estive pregando na igreja do pastor Silas Barbosa Dias, que era a segunda IPI, e ali eu fui no centro da cidade, tinha uma batista, ainda, acho que ainda tem, no calçadão de Londrina, e ali na época de fita cassete, eu acabei pegando algumas, e um livretozinho do Grêmio de Paranaguá, onde ele dizia da autopatia. A autopatia, ele diz, preso em si mesmo, doente de si mesmo. E às vezes nós nos tornamos doentes de nós mesmos, doente da nossa religiosidade. A nossa religiosidade, sabe, doente em nós mesmos. Talvez seja a pior patologia, porque nós não temos o hábito de nos diagnosticar, de nos observar. Nós observamos o outro. Nós temos o hábito de clinicar as pessoas, mas às vezes não temos o hábito de adentrar e olhar para dentro de nós. Eu quero dizer que o Senhor, Ele quer libertar você nessa hora. Ele quer libertar a tua vida, Ele quer libertar a tua mente, os teus olhos, Ele quer libertar o teu coração, Ele quer libertar a tua vida, Ele quer te tirar de situações, quem sabe, vexatória, opressora, situações que estão sendo impostas sobre a tua vida, de jugos. Deus ele quer quebrar o jugo, e eu creio que o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém, amado? Amém, glória a Deus. Ainda concluindo, o texto bíblico vai nos dizer: então entre as nações se diziam, grandes coisas fez o Senhor por esses. Tem coisas na tua vida que Deus vai fazer questão que todos saibam que houve uma mudança no teu estado. Tem situações na sua vida, eu creio nisso, que eu creio que Deus faz isso de propósito. Tem milagres que Deus faz, ninguém vê, ninguém soube, nem saberá. Agora tem milagres que Deus fez, as pessoas sabem e vão comentar, dizendo, você viu o que aconteceu com Israel? Dormiram cativos, eram oprimidos, eram escravizados, e de uma hora para outra foram livres, estão libertos, estão indo reconstruir as suas vidas. Tem situações na sua vida que eu creio que Deus, Ele quer que você comece a tomar posse dessa palavra, porque eu creio que ela é diretiva para a tua vida. Eu sei que há milagres por vir, que é propósito de Deus, fazer a transformação na sua história, para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém. Entre as nações se diziam, grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por estes. E eles diziam, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, esta é a causa, é a razão, é o motivo de nós estarmos alegres. Restaura, Senhor, essa parte do texto dos Salmos. Ele muda a fala porque muda o ponto histórico do contexto. Uma coisa é, eles saíram do cativeiro, o êxtase aconteceu, a notícia se espalha, e eles vão chegando na cidade onde eles estavam acima, eles vão descendo
para a sua cidade que jazia embaixo, do lado do deserto do Negueb. E há uma topografia, uma geografia privilegiada em que eles podiam ver toda a cidade embaixo. E quando eles estavam descendo, embora libertos, eles tinham uma expectativa de voltar para a casa deles, para a família deles e encontrar uma vida, uma continuidade para que os sonhos pudessem continuar. Eles perceberam que eles foram libertos, tirados do cativeiro, mas voltaram para o vazio, para o nada, porque a casa que eles esperavam estar construída estava destruída, a cidade que eles pensavam ter uma possibilidade comercial, enfim, ser uma grande cidade, ela estava deserta, não estava habitada, não tinha possibilidades ali de crescimento, de sustentabilidade, e eles começam a olhar para o deserto ali dentro da mesma visão, e aí nasce essa parte dos Salmos, onde eles dizem: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb, como as águas do sul. Ele estava dizendo exatamente: Senhor, transforma a minha história, como o Senhor transformou a paisagem desse deserto. Transforma a minha história, como o Senhor transformou aquilo que era feio, aquilo que era ermo, aquilo que... essa terra de impossibilidades, infrutífera, ela hoje é um pomar. Se esse deserto, uma vez ao ano, tem o direito de mudar de paisagem, eu quero que o Senhor mude a minha história como as torrentes do Negueb. E eu creio que mesmo as áreas desertas da nossa vida, Deus ele pode mudar, transformar em pomares. Ele pode mudar a paisagem. Ele pode curar aquilo que aparentemente parece que nunca vai germinar, não vai dar certo. Deus ele está dizendo para você nessa tarde que vem bênção aí, vem milagre de Deus aí. Aleluia. Porque, segundo alguns guias que levam o povo em caravanas para o deserto do Negueb ou Negev, você vai ver eles dizerem que uma vez ao ano realmente lá tem placas dizendo cuidado com a inundação, porque as águas quando chovem, embora não chova tanto, mas quando chove ela demora a condensação e sempre tem aquele período de chuva, e quando as águas, quando chovem, as águas ficam paradas e quem passa lá de carro fica: mas aqui, inundação, não tem chuva, é deserto, mas de repente quando se vem, estão dentro de bolsões de águas e não tem para onde correr, porque de repente está no meio de um mundaréu de água. E por causa disso, a água fica parada, o vento traz as sementes automaticamente nesse processo de evaporação, as sementes germinam e muda-se a paisagem. Aí você vê um colorido, grama, flores. Eu creio que Deus faz isso na minha vida e na tua vida. Amém. Se a tua família está deserta, Deus pode transformar desertos em áreas verdes. Se o teu casamento está deserto, se a tua vida profissional, se a tua fé está deserta, Deus ele pode transformar o deserto da tua vida em pomares. Ele pode curar o teu deserto. Ele pode sarar a tua terra. Restaura, Senhor, a minha sorte. Aleluia. Restaura, Senhor, a minha sorte. Por que Deus quer restaurar a tua sorte? Porque segundo diz um outro escritor, ele diz que nem só de libertação viverá o homem, mas de toda reconstrução que procede da graça de Deus. Eu creio que há muita gente que fora liberta e que vive nesse contexto de libertação, 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 e não sai disso, querido. Deus ele não quer só libertar, ele também quer restaurar, ele quer reconstruir, ele quer devolver a tua vida, ele quer aleluia, te dar a possibilidade de não só mudar a tua história, mas a história da tua casa, da tua família, do teu lar. Aqui os homens que estão aqui, quem sabe você já encontrou a restauração, mas quem sabe a tua família ainda não. Quem sabe os teus filhos ainda não. Quem sabe a tua casa ainda não. O mesmo Deus que restaura a tua vida é o mesmo Deus que restaura a vida da tua esposa, é o mesmo Deus que restaura a vida dos teus filhos,
é o mesmo Deus que restaura a tua vida profissional, Glórias a é o Deus. mesmo Deus que restaura as tuas motivações, as tuas expectativas, as tuas finanças. Basta você crer. Glória a Deus. Creio. Esse é o momento. Amém. Ele Aleluia. pode escrever uma nova história. Ele pode transformar a tua vida. E na continuidade, os que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltará consigo trazendo os seus molhos. Amados, existem milagres que eles começam de maneira quase que imperceptível. Nós não estamos percebendo. Mas eu sinto a presença de Deus aqui. Amém. E eu creio que tem milagres para a sua vida aqui. Eu sei que muitas vezes nós não demonstramos o que estamos vivendo, o que passa na nossa mente, o que passa no nosso coração. Existem situações, quem sabe, que a tua esposa não vê, que o teu filho não percebeu, que alguém próximo a você não está vendo. Mas o Senhor, Ele está dizendo para você que é necessário você acreditar nas tuas sementes. Mesmo que você não perceba, libere as tuas sementes, porque a Bíblia diz que quem não semeia não cegará, e quem observa o vento nunca semeará. Nós precisamos acreditar. E eu penso que aqueles que levam a preciosa semente, tem coisas na tua vida que são sementes. Tem atos na tua vida que são sementes. Eu creio que existem muitas coisas que podem ser sementes. Palavras são sementes. Um abraço pode ser uma semente. Uma palavra de elogio pode ser uma semente. Amém, amados? Amém. Tem coisas que nós só vamos colher se nós semearmos. Se nós tomarmos uma atitude de semear. Eu estava aqui também lembrando de um outro escritor, que também é de Londrina, que ele escreveu sobre a história do povo judeu. Ele é da Unifil, a Universidade Internacional. Ele disse que lá em Israel, por não ter muita chuva, eles põem aquelas bombas de águas que vão até o Rio Jordão, eles puxam aquela água e espalham na lavoura várias mangueiras e fazem pequenos furos nessas mangueiras, aonde como que lágrimas, aquelas gotas vão caindo sobre a semente e quase não se vê. Não é aquele mundaréu de água como você vê às vezes quando você vai para o norte, passa naquelas lavouras, tem aquelas águas sendo jogadas. Não, são bobas, sabe, vão ali gota a gota, lágrima a lágrima, lágrima a lágrima. E aquela semente, ela vai brotando, ela vai germinando, porque ela está sendo irrigada, lágrima a lágrima. O povo judeu, eles linkam uma coisa que não tem simetria, porque quando se fala de semear, fala de alegria, fala de um momento prazeroso, até porque eles têm tantas festas, dentre elas a festa da lavoura, da colheita, de semear, o tempo de semear. Várias vezes você vai ver isso na Bíblia. Só que eles usam aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando. Andando e chorando. Tem fases na vida que nós não temos tempo para parar. Temos que continuar. Apesar das lágrimas, tu precisas continuar. Apesar das lágrimas, tu precisas ir até o fim. Tu precisas continuar o teu legado. Há um propósito de Deus sobre a tua vida. Que mesmo tendo dores, é necessário que você continue. Amém. É necessário que você acredite na continuidade, na perseverança. Porque tem milagres que acontecem no caminhar, na caminhada, na perseverança, no ir. Ide. Aleluias. Esta é a promessa de Deus para a tua vida. Aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando. Essa dinâmica de orar e chorar, ou seja, de semear e chorar. Um rabino, ele transcreve, dizendo que eles estavam dizendo: Senhor, usa as minhas lágrimas para irrigar as minhas sementes. Eu creio que as tuas sementes, mesmo que você não perceba, elas estão sendo irrigadas pelas tuas lágrimas. E você vai ver milagres. Porque quando você semeia fé, você colhe milagres. Quando você semeia fé, você colhe resultados. Amém, amados? Amém. E você voltará, o texto bíblico diz, sem dúvida,
trazendo consigo os seus molhos. Tem bênção que, sem dúvida, já está chegando, está vindo aí. Vai te alcançar. Aleluia. Amém, amados? Tem muita gente indo atrás de bênção, querendo alcançar as bênçãos, querendo alcançar as promessas. Mas aqui a promessa, ela vai te alcançar. Sem dúvida, você vai colher o resultado das tuas sementes. Amém. Eu quero orar com você. Eu gostaria de convidar você a estar em pé. Eu gostaria que nesse momento você tivesse a ousadia de acreditar que você vai colher o resultado das suas sementes. Você vai colher resultados do que você tem semeado. Você vai colher resultados daquilo que você tem semeado. Talvez a coisa mais difícil para nós, pais, homens, é não usufruir do resultado daquilo que você semeou. Você saber que você construiu algo e você não vai desfrutar daquilo que você levou uma vida inteira para construir. Muita gente acaba não desfrutando, mas é uma promessa sobre a tua vida. Se você levou a preciosa semente, você voltará com alegria, vivendo os resultados. Orar tem resultado. Clamar tem resultado. Verdade. Obedecer tem resultado. Amém. Ser fiel a Deus tem resultado. Pagar o preço, ser um bom cabeça, um sacerdote da tua casa, tem resultado. Amém. O que você tem feito para Deus, você vai colher os resultados. Você vai ver os molhos, as recompensas, os despojos. Deus tem recompensa para você. Ele está dizendo, vá até o fim, não pare, não deserte, não desacredite, não desanime. Vá até o final. Ouse acreditar. Aleluias. Ouse acreditar. Há milagres vindo aí. Há bênçãos de Deus vindo aí. Conforme a palavra a Zacarias, olha, as obras das tuas mãos, aquelas que você começou, você terminará. E eu creio que você vai ver obras sendo concluídas na tua vida e na tua casa. E na tua família. Amém, amados? Assim seja. O mesmo Deus que te libertou ontem, te restaura hoje e reconstrói a tua vida amanhã. Amém. Que Deus abençoe você. Pai, eu quero te louvar por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Aqui estamos reunidos, Senhor, e eu creio que essa palavra, ela é diretiva aos nossos corações. E eu creio que assim como ao povo de Israel, o Senhor faz comigo, o Senhor faz conosco. O Senhor pode escrever uma história nova. Deus, como diz o teu filho, o Senhor pode transformar desertos em áreas verdes. O Senhor pode transformar as áreas desertificadas em pomares. E tu sabes, Deus, quem sabe a fé do teu filho precisa ser restaurada. Quem sabe a comunhão contigo precisa ser restaurada. Quem sabe a aliança contigo precisa ser restaurada, refeita. Pai, este é o momento de restaurar as alianças, de refazer as alianças e de viver um novo tempo, de colher resultados de um esforço, de uma entrega, de uma dedicação. Deus, continue abençoando os teus filhos, falando em cada coração, continue operando em cada vida, em cada lar, em cada família. Nós te louvamos por esse momento, por essa célula, por esse grupo, por todo o teu povo, Deus, que se reúnem nesse momento, Senhor, que todos estão voltados ao mesmo propósito. Que a tua palavra continue sendo pregada, ministrada, semeada. E eu creio que esse é um novo tempo. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus.